Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler juntos esse verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ó Pai Celestial, estamos na tua presença, de ti, que és o Altíssimo, o grandioso Deus, revelado que foste por intermédio do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vê este mundo cheio de graça e de verdade. Nosso Senhor Jesus, que pastoreou os seus discípulos, o teu povo, que fez toda a tua vontade e que tão graciosamente nos ensinou a orar segundo este modelo de oração. A ti, Senhor Deus Altíssimo, nós desejamos toda a honra e toda a glória. A ti nós rogamos que nos concedas entendimento, como temos orado. Senhor, faze com que sejamos filhos que reconhecem o amor tão grandioso do Pai Celestial por nós, pecadores. E que, em sendo assim, cheios de gratidão, de alegria, estejamos diante de Ti, adorando o Teu nome que é santo. Nós oramos que Te adoremos enquanto ouvimos a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito a aplique aos nossos corações para que andemos em novidade de vida. Em nome de nosso Senhor Jesus, pedimos-te estas coisas. Amém. Depois de nos determos por algum tempo na apreciação das três primeiras petições aqui, dos versos 9 a 10, petições essas que o Senhor, através delas, nos mostrou nosso dever de glorificar a Deus. Nós chegamos agora às petições relacionadas diretamente com as nossas necessidades. Nós, homens e mulheres frágeis e pecadores. Certamente que, apesar de nessas petições, ou seja, dos versos 11 a 13, mais especificamente, estarem bem claramente colocadas as nossas reais necessidades, mas tudo isso inclui a glória do Senhor. Ora, em termos gerais, olhando para essas petições, concordando com muitos eruditos, muitos estudiosos, nós temos aqui, e acreditamos nisso, três necessidades básicas, ou três grupos de necessidades básicas com relação a nós, que somos aqui chamados de
filhos de Deus. Primeiramente, nós temos as necessidades relacionadas à nossa contínua subsistência diária. E tem a ver com esse versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois nós temos as nossas necessidades concernentes às nossas falhas, provenientes do nosso relacionamento com o Senhor Deus e com o próximo. Não necessariamente as nossas falhas, mas quando ele diz e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aqui temos, como já vimos, o aspecto que diz respeito às nossas faltas nesses relacionamentos ou interrelacionamentos. E depois temos as nossas necessidades que dizem respeito à nossa proteção e livramento da nossa carne e do mundo e do maligno, respectivamente, conforme o verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Queremos, irmãos, nesta noite fria, por incrível que pareça, noite fria em Manaus, queremos ser aquecidos pelo Espírito do Senhor na medida em que nós consideramos este versículo 11 com esta belíssima petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Antes de tudo, essa petição, esse pedido traz à luz uma doutrina preciosíssima, que é a grande doutrina da providência. Ou seja, a providência tem a ver com a suprema sabedoria com que o Senhor Deus conduz todas as coisas, conduz o universo. Em outras palavras, essa doutrina da providência, ela nos ensina que não existe nada, absolutamente nada, quer visíveis, quer invisíveis, que o Senhor Deus não tenha controle, não tenha domínio, que Ele não tenha a ação direta nessas coisas para que elas existam. Na verdade, irmãos, quando nós pensamos nesta oração, nós temos que lembrar também daquilo que tem a ver com a doutrina da providência, aqui mesmo nesse capítulo 6, quando o Senhor Jesus fala acerca da pecaminosidade que é a ansiedade para o seu povo especialmente. Então, aqui no capítulo 6, verso 26 a 31, nós temos muito bem algo que diz respeito a essa doutrina da providência. Vejam só uma leitura rápida. Diz aqui o verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, ó homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui nós vemos esse Deus grandioso cuidando não só do seu povo, dos seus filhos, mas igualmente cuidando de toda a sua criação, as aves, as plantas, etc., etc. Ainda esta
doutrina da providência, ela pode ser, do ponto de vista bíblico do Novo Testamento, mostrada em Atos capítulo 14, por favor, abram suas Bíblias e confiram comigo como o apóstolo Paulo diz, num contexto em que os homens queriam adorá-lo juntamente com o seu companheiro Barnabé, e ele, depois de repreendê-los, diz: não façam isso. No verso 15 do capítulo 14 de Atos, ele lhes diz: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Aqui está Paulo trazendo a lume a esses homens idólatras essa doutrina da providência. Nós vimos também há pouco, na leitura que fizemos no Salmo 104, como o Senhor Deus está envolvido na preservação da sua criação. Todos esperam dele, até mesmo os animais selvagens, todos dependem dele, porque a todos ele sustenta. Meus irmãos, de fato, essa petição, o pão nosso de cada dia, nos coloca face a face, por assim dizer, com o nosso Pai Celestial, o qual não só criou todas as coisas, mas igualmente sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito. Ele é, portanto, o Criador e mantenedor do universo, especialmente de modo todo especial, ele é nosso Deus providente, pois a providência, como temos visto, é a operação graciosa do propósito de Deus em Cristo, que resulta na sua maneira de agir com o homem, não só conduzindo, mas sustentando. Irmãos, os homens sem Deus são completamente tolos, porque eles não conseguem enxergar o óbvio, porque toda esta criação depende absolutamente deste Deus providente, a quem nós, pela sua graça, nos achegamos a Ele, chamando de Pai nosso que está no céu. E agora lançamos para Ele a nossa petição, no reconhecimento de que temos estas necessidades, ao dizer-lhe: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Evidentemente que esse versículo 11 não está falando da providência do Senhor no sentido genérico, no sentido abrangente, mas é uma doutrina particularmente relacionada somente com os filhos de Deus, quanto ao sustento deles. Mas é certo que essa doutrina ela é muito mais abrangente, no sentido de que, em última análise, como temos visto, é Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de maneira que, eu repito, todos dependem dele. Meus irmãos, quando orarmos, Pai nosso, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, lembremos-nos de que estamos
diante do todo-poderoso e bondoso Deus, o sustentador da vida, o Pai. Portanto, reconheçamos em cada aspecto ou em cada detalhe da nossa existência a nossa completa dependência dEle. Que bela doutrina nós temos aqui nestas pequenas palavras ensinadas pelo Senhor. Vocês percebem como é tolice quando alguém se acha cheio de saúde, mas não reconhece que tal benefício é um benefício. Que tolice desses homens que fazem a mídia no mundo, quando eles dizem mais ou menos assim: até amanhã, neste mesmo horário. Não sabem eles que o Senhor Deus é quem lhe dá cada segundo de existência, cada minuto de vida, porque Ele é o Deus da providência. Em segundo lugar, essa petição deve ser entendida no sentido de que o pão aqui solicitado vai além da comida e da bebida do dia a dia, além do sustento material para o nosso corpo, porque trata-se de todas as coisas necessárias para o nosso bem-estar como ser humano, como gente. Calvino tem uma expressão que diz: tudo aquilo que nosso corpo requer enquanto vivermos neste mundo está envolvido nesta petição. Como podemos provar isso? Como podemos demonstrá-lo? Tenho que ser honesto e dizer para vocês que há outras interpretações com as quais nós não nos envolveremos agora porque não nos interessam. Mas a pergunta é: será que pão aqui, como alguns querem dizer, significa apenas o alimento para o corpo? Irmãos, nosso Senhor, quando deu aos seus discípulos, melhor dizendo, este modelo de oração, na sua sabedoria, Ele colocou em forma de princípios tudo que abarca todas as reais necessidades do homem. Assim como nós vimos nas 3 primeiras petições relacionadas tão somente com o Senhor Deus, com a glória dele, que ali naquelas 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós temos todos os aspectos que devem fazer parte da nossa adoração a Deus. Semelhantemente, essas 3 petições outras que dizem respeito a nós, nelas temos aqui tudo que é necessário para nós, de maneira que quando olhamos para o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, devemos entender que aqui nós temos sim uma petição que diz respeito à nossa vida como ser humano, à nossa sustentação, tudo que nós necessitamos para vivermos como seres humanos. E penso, irmãos, que esse pão vai além daquilo que temos falado como além do alimento, pois, do contrário, provavelmente nós teríamos uma espécie de contradição com o que acabamos de ler no capítulo 6, nos versos 19 a 21. Na verdade, vejam como, na verdade, não lemos esse texto, versos 19 a 21, veja o que diz:
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ora, aqui, meus irmãos, o Senhor está combatendo a busca irracional das riquezas, busca essa que causa ansiedade naqueles que julgam que a vida consiste apenas de comida, bebida e vestuário, como nós lemos a partir do verso 25. Então isso é um todo. O Senhor falando contra o mundanismo, de maneira que nós, ao olharmos para esse versículo 11, não devemos imaginar que o Senhor está deixando de fora ou restringindo esta petição apenas e simplesmente à bebida, à comida, ao vestuário. Ou seja, segundo o que nós lemos nos capítulos 6, versos 25, 31 e 33, claramente o Senhor nos deixa ver que o homem necessita, além do pão, além do alimento, de outras coisas também. Assim, penso que podemos entender pão, nesta oração, como sendo todas as coisas para as nossas reais necessidades materiais, para sobrevivermos, necessidades para o nosso corpo. Em outras palavras, como fomos criados por Deus, nosso Pai que está nos céus, e Ele nos deu um corpo que depende de certas coisas para sobreviver. Então, o que temos aqui é exatamente 3 coisas que devemos pedir, cujo nome Ele deu, Ele englobou essas coisas na palavra pão. Ou seja, ao dizer pão, o Senhor não está se restringindo ao alimento. Por isso que nós podemos fazer as seguintes indagações e respondemos com o significado dessa palavra pão. Temos necessidade de alimento, bebida e vestuários? Claro, nós devemos pedir a Ele. Temos necessidade de moradia para nos abrigarmos? Sim, nós igualmente devemos recorrer a Ele. Temos necessidade de saúde a fim de trabalharmos para a sua glória? Igualmente devemos recorrer a Ele. Enfim, quaisquer coisas necessárias para nosso bem-estar como seres humanos que somos, devem ser buscadas em Deus e por Deus nesta petição. É isso, portanto, que nosso Senhor está nos ensinando quando disse: Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É muito interessante olhar nessa perspectiva, porque quando nós consideramos as Escrituras como um todo, nós verificamos que o homem, para sobreviver, ele precisa de certas coisas que vão além da comida e da bebida. Embora, claro, isso é básico. Nós temos falado aqui, mas foi o Senhor quem criou o homem. E logo que o criou, Ele lhe disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, dar-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. E quando ele faz isso, institui o casamento, aí está uma necessidade do homem. Não é bom que o homem esteja só. E eu creio, irmãos, que isto aqui tem a ver também com esta necessidade, nesta petição aqui colocada.
o que fazer com esta petição da forma que temos definido? É bom pensar. Em terceiro lugar, essa petição, da maneira que Nosso Senhor a elaborou, deve nos conduzir a certos princípios pertencentes à vida genuinamente cristã. Ou seja, tal petição nos ensina certas coisas, certas verdades, que olhando-a do jeito que ela está aqui, nós devemos observar tais princípios na certeza de que é o ensino que o Senhor nos traz nesta noite. Inicialmente, ao utilizar-se da palavra pão, ele nos conduz, como diz o Dr. Hendricks, à moderação. Moderação aqui eu estou definindo como a qualidade que consiste em evitar excessos. Ou seja, quando nós somos ensinados a pedir pão para nossa subsistência, nós não devemos pensar, meus irmãos, em ostentação, em coisas grandiosas, mas sim somente as coisas que são absolutamente necessárias para a nossa sobrevivência. Portanto, quando alguém chega diante do Senhor Deus, dizendo, Ele é meu Pai Celeste, portanto, me dê um carrão do ano, me dê isso, aquilo, fortunas, está equivocado. Porque o Senhor está dizendo para o seu povo lhe pedir o que é estritamente necessário para a sua subsistência. De maneira que quando vocês ouvem outras pessoas dizendo que devemos, como filhos, ter, possuir, isso não passa de equívoco. Ainda que esse mesmo Deus, pela sua graça, sua misericórdia, Ele pode fazer-vos abundar em muitas coisas para toda a generosidade, como vamos ver mais adiante, se o Senhor Deus quiser. Abaixo, portanto, meus irmãos, o luxo apregoado pelo Evangelho da prosperidade. Por favor, abra no Salmo 131. Eis o que o salmista diz. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi nos ensina que o servo do Senhor não deve esperar grandes coisas, não deve buscar grandes coisas, no sentido de possuir essas grandes coisas, porque se assim for, eles estão dizendo que querem ser ricos, e a Bíblia em lugar nenhum estimula aos seus a serem ricos, pelo contrário, ela diz que a riqueza, aqueles que querem ser ricos, caem em muita tentação e cilada, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus irmãos, não pode haver contradição nas Escrituras. Quando o apóstolo diz, tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes, o Senhor jamais haveria de ensinar outra coisa aqui. Portanto, quando ele diz,
Peçam o pão de cada dia. Ao falar a palavra pão, ele está nos chamando a atenção para o aspecto da moderação. É por isso que a Bíblia condena a mulher que quer comprar um vestido caro. Não diz, seja o vosso vestuário não dispendioso. Não dispendioso. A Bíblia condena isso. Olha, vejam como vocês devem se vestir. Quando se fala de casa, observe a moderação. Eu não estou aqui apregoando a pobreza. Aliás, pobreza não é demérito. Ser preguiçoso, sim. Pobre, não. Ainda que alguns pobres são porque são preguiçosos. Não trabalham. Mas quando dizemos o pão nosso de cada dia, sejamos moderados. Lembrando que não devemos buscar deste Pai Celeste coisas grandiosas, coisas maravilhosas demais para nós. Em seguida, ao dizer o pão nosso de cada dia, ele nos indica a certeza que os crentes têm de que Deus é o seu sustentador até nas coisas mínimas. De novo, ele usa a palavra pão. Ou seja, aqui, meus irmãos, o Senhor está nos expondo algo que é fundamental para todos os filhos, que é a confiança que os filhos devem depositar no seu Pai Celestial. Ou seja, eles estão pedindo pão não para toda a vida. Lembra da mulher samaritana? Senhor, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui beber. É o pão nosso de cada dia. Tem que haver confiança. Ou seja, os crentes devem reconhecer que até o pão ou porção necessária para o dia de hoje vem lá do Pai, lá do alto, descendo do Pai das luzes. Vem de Deus. Assim eles, os crentes, diferentemente dos gentios, daqueles que são pagãos, não confiam na sua força, na sua capacidade de produção, mas sim no poder, na sabedoria e no amor do seu Deus, que retém as chuvas ou faz chover, do Deus que provoca inundações ou secas terríveis, esse Deus que faz as estações frutíferas ou ordena que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não haja produção de alimentos nas lavouras, que não haja curral com bois, com gados. Esse Deus que faz com que haja praga em certos lugares, em outros lugares ele faz frutificar, enfim, que os filhos confiem que ele é o Deus que lhes concede todas essas coisas e até mesmo as retém. Na verdade, como disse um certo teólogo, que todos dependemos. Sim, nós dependemos da condição do solo, nós dependemos da condição da água, nós dependemos do clima, da saúde, nós dependemos dele em tudo. Assim, nossa confiança está em o nosso Deus. Por isso, confiantemente oramos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sumariando este aspecto, este princípio, esse segundo princípio,
Irmãos, é próprio do ser humano fazer o seguinte, Lucas capítulo 12. Versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, ou seja, toda sorte de ganância, cobiça, a sede de ter mais. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava, argumentava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E diz: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Isso é próprio nosso. Irmãos, eu vou falar algo aqui que eu não tenho medo de falhar. Eu direi que, no mínimo, a maioria dentre nós pensa, vamos imaginar os que são jovens, pensa o seguinte: eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero possuir, e a mente se enche de casas, carros, terrenos, pensa sempre em coisas grandiosas. Com isso, estão dando provas de que querem fazer um amontoado de bens, querem ter o suficiente para que não dependa de Deus, porque no coração é isso que está, não quer depender dele, não quer saber de ter preocupações com o amanhã, no sentido de que eu tenho hoje o suficiente, e digo: ó minha alma, regala-te, ó minha alma, tu tens bens para muitos anos, a poupança está aí cheia, e eu quero encher mais ainda. Irmãos, isto é próprio de cada um de nós. E esta oração, ensinada pelo Senhor, nos diz que nós devemos colocar toda a nossa confiança nele. Irmãos, isto é um princípio que vem lá do Antigo Testamento. Vocês recordam que o Senhor, conduzindo o seu povo pelo deserto, todos os dias fazia chover pão, e só tinha um dia que ele permitia que a porção recolhida fosse superior para o futuro, que era no dia anterior ao descanso. E vocês lembram que quando alguns no dia de descanso, a despeito do Senhor ter dito que era proibido juntar além do necessário, alguns homens no dia de descanso foram juntar. E aquilo desagradou muito ao Senhor Deus, pelo que fez com que eles morressem com a boca cheia de comida. Vocês lembram desse episódio? Qual era o ponto aí? Falta de confiança nesse Deus que a tudo sustenta e que se demonstrou, se revelou em Cristo Jesus como Pai Celestial. Como é que você tem pensado no futuro? Você estuda pensando em quê? Alguns conseguem fazer um bom plano de previdência. Eu não digo que isso é errado,
Mas, meus irmãos, se a nossa confiança for em qualquer plano que tenha por aí, nós somos tolos, tolos e tolos. Porque esquecemos que a traça e a ferrugem corroem, que ladrões escavam e roubam. Por isso que de vez em quando nós sabemos a notícia de que determinados grupos econômicos quebraram. Para nos mostrar que temos que pedir aquilo que o Senhor nos ensina, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aqui uma nota. Eu não estou dizendo que nós não devamos ser previdentes. Eu não estou dizendo que nós não devemos separar, na medida do possível, algo que nós possamos para uma possível necessidade. Mas o que eu estou dizendo é que, longe de nós colocarmos nossa confiança em quaisquer destas coisas, porque essa oração diz que devemos, sim, confiar em Deus para nos sustentar a cada dia. Um terceiro princípio contido nessa petição, de respeito à expressão dá-nos hoje. Que sabedoria do Senhor. Ele diz: o pão nosso de cada dia. O que ele diz? É isso mesmo. Dá-nos. Me dá, Senhor. Me dê, Senhor. Dá-nos hoje. Irmãos, observem, quando alguém verdadeiramente pede algo que não lhe pertence, o faz com humildade. Uma pergunta: o que neste mundo pertence a nós? É nosso. O quê? Não tem nada. Nós, quando viemos para o mundo, não trouxemos nada, nem fralda tinha. Nascemos sem fralda. Aliás, já nascemos necessitados de banho, que já chegamos sujos. Não temos nada. Precisamos, portanto, pedir àquele que é dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo pertence a Ele. De maneira que nós devemos ser humildes. Pai nosso, dá-nos, Senhor. Ora, como somos apenas criaturas, seremos sensatos se tão somente pedirmos, ao invés de exigirmos quaisquer coisas ao nosso Deus. Irmãos, esse princípio, por ele, pecam aqueles que diariamente deixam de agradecer ao Senhor Deus pelo sol, pelas chuvas, pela saúde, pelo alimento, pelas vestes. Porque tudo é dele. Ele nos dá tudo. Eu agora olhei de relance. Evidentemente que sai um pouco do que estamos falando, mas como nossos filhos deviam ser gratos, profundamente gratos ao Senhor pelos pais. Eles não trabalham, no entanto, eles têm, eles são sustentados. Eles deviam dizer: Senhor, obrigado.
pelo papai, pela mamãe, pela força que tens lhes dado, pelas coisas, providências que temos tido, todas as coisas. Mas o ponto é que nós devemos ser humildes diante do Senhor, pedindo-lhe, pedindo. Irmãos, temos sido agradecidos pelas mínimas coisas. Por último, esta expressão tem um princípio muito interessante, que diz respeito à generosidade. O Senhor não disse aqui, dá-me o pão de cada dia. Como é? Dá-nos. Dá-nos o pão nosso, que nós dependemos, que nós necessitamos. Dá-nos. Temos que incluir em nossos pedidos os demais irmãos. Irmãos, tem uma coisa que ocorre comigo quase que diariamente. Há muito tempo, quando eu me deito para dormir, eu agradeço ao Senhor por me dar uma cama, um travesseiro, do jeito que eu aprecio, nem alto, nem baixo, fininho, médio. E eu me lembro que Ele, o Rei da Glória, quando esteve entre nós, não tinha aonde reclinar a cabeça. E mais ainda, pensar nos demais irmãos. Será que eles também têm um lugar para repousar? Será que eles têm tido alimento para a sua sobrevivência, sua subsistência? Será que eles têm tido o necessário? Devemos lembrar deles. Devemos ser generosos. Devemos, irmãos, estar atentos para as necessidades dos demais. Que tristeza quando não é assim. Além do mais, estejamos certos de que nosso Senhor está nos ensinando aqui com essa expressão dá-nos. No sentido, a mesma coisa que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, no capítulo 4, no verso 28, quando ele disse, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. É interessante que ele não diz para acudir a si mesmo, não, acudir aos necessitados. É evidente que quando ele fala assim, alguém deve trabalhar, sim, primeiro para sustentar a sua casa, mas não pode se pensar somente em si, tem que alargar isso. De maneira que nossos filhos necessitam de aprender diariamente esse aspecto da generosidade. Nós recebemos do Senhor não somente para nós, mas para nós e para os demais, principalmente aos da família da fé. Este é um princípio, ou seja, da generosidade, que aqui nós temos nesta petição. O que temos pedido ao Senhor? Temos confiado nele. Temos crido que ele é o Pai celestial
que tem cuidado dos seus. Mas porque tem cuidado dos seus, exige que os seus filhos peçam a cada dia. Apesar de Ele saber todas as nossas necessidades, mas Ele quer que nós, como filhos, lhe o peçamos. Porque Ele quer ter intimidade conosco. Ele não quer nos estragar. Ele quer que nós sejamos humildes, assim como foi o homem do Provérbio 30, quando disse: 2 coisas te peço, ó Deus, não mais negue até que eu morra. Não me deis a pobreza nem a riqueza. A pobreza para que eu, estando com fome, venha roubar e assim faça mal o teu nome. Nem a riqueza para que eu não venha me esquecer de ti. Vocês percebem o princípio da moderação? O que temos pedido, irmãos? Assim vimos que o Senhor Deus nos apresentou pelo seu Filho esta doutrina da providência divina, especialmente para com os cristãos. Vimos que esse vocábulo, esta palavra pão, ela diz respeito a todas as nossas necessidades para a nossa sobrevivência. E vimos esses 4 princípios pertencentes à vida cristã: a moderação no pedir, a confiança plena em Deus, a humildade ao pedir e o princípio da generosidade. Dá-nos o pão de cada dia. Fiquemos em pé, irmãos. Vê no seu coração nesta noite há arrependimento por se buscar coisas demasiadamente grandes para você? Para que você está estudando? Para que você está trabalhando? Para que você está ajuntando mês a mês? Você está querendo garantir o seu futuro? Lembre-se, vimos que isso é tolice. Pai nosso que estás nos céus, ó Santo Deus, ensina-nos, segundo a tua misericórdia, a andarmos como teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, andou neste mundo, cheio de confiança em ti. Ensina-nos, Senhor, a moderação. Ensina-nos a reconhecermos que és tu quem sustenta os passarinhos, quem sustenta todas as coisas e que sabes as nossas reais necessidades, mas queres que nos acheguemos a ti com as nossas petições. Muito obrigado por esta porção da tua palavra. Ó, faze-nos cheios de confiança em ti. Queremos dizer, como teu servo Davi, no final da sua vida: já fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigando pão.
passando fome, nem a sua descendência mendigando pão. Senhor, sabemos que é possível, por causa dos teus propósitos, algum de nós passar por necessidade real, como o próprio apóstolo Paulo passou, como teu filho passou. Mas tudo isso está debaixo do teu cuidado, dos teus propósitos. Livra-nos de colocarmos nosso coração nas coisas deste mundo. Nós oramos, aplica a tua palavra ao nosso coração. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.